Boa tarde ou bom dia, como é que você tá? Como é que vocês estão? A paz do Senhor para todos vocês. Vamos continuar nosso discipulado, vamos falar um pouquinho mais sobre a grandeza de Deus, vamos falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre um pouquinho mais sobre o que o Espírito Santo produz em nossas vidas, tá bom? A gente vai começar a traçar agora justamente algo bem importante, tá? A gente vai falar sobre o Espírito Santo, Vamos lá, o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Lição 12, para quem não assistiu. Vamos falar ler um pouquinho sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Vamos ler um pouquinho sobre o fruto do Espírito Santo. Deixa eu só tentar achar aqui algo para a gente poder facilitar o entendimento. Vamos lá. O fruto do Espírito Santo. Ele trabalha em cima de expressões do caráter do cristão, sabe? A gente precisa entender basicamente isso aí, porque sem entender como funciona esse mecanismo, essa forma de Deus lidar com a gente, fica difícil da gente viver uma caminhada cristã saudável. Mas vamos lá. Em contraste com as obras da carne, o que seriam as obras da carne? De novo, vamos falar. Obras da carne seriam aquelas obras que Gálatas 5 fala, que Paulo, através de Gálatas 5, fala assim: essas obras, quem produz elas não herdarão o reino de Deus. Então, ele adverte, ele chega, vamos botar assim, colocar quase que a gente contra a parede em relação a essa preocupação. Mas é porque justamente existe a preocupação de você perder o reino por causa dessas obras. Quais seriam essas obras, meu irmão? Vou te falar, obras da carne. As obras da carne, elas estão diametralmente opostas, ou seja, em sentidos diferentes ao propósito de Deus, sentidos diferentes ao propósito do Espírito Santo. Quais seriam? Vamos lá. Facção, dissensão, inveja, ciúme, bebedeira, palavrões, inveja, ira, ódio e coisas semelhantes. Paulo ainda fala assim, coisas semelhantes a essa, ou seja, que tem o mesmo que aparência, entende? Impureza, essa impureza do coração que a gente deseja mal a alguém. Então tudo isso Paulo nos adverte e nos chama atenção em relação a essas coisas, tá? Vamos lá. Cadê? Em contraste com as obras do Espírito, as obras da carne, o fruto do Espírito possibilita ao cristão autêntico viver de modo íntegro diante de Deus e dos homens. Naturalmente, o homem não consegue obter esta condição por esforço próprio. É necessário, portanto, submeter-se incondicionalmente. Essa palavra aqui, submeter-se incondicionalmente. Não existe alternativa, entende? Não existe uma outra possibilidade. Não existe uma terceira via ao Espírito de Deus. O fruto de Gálatas 5:22, conceituando como expressões do caráter cristão, está no singular, expressões do caráter cristão, no singular, provavelmente por tratar-se de uma única notável virtude implantada pelo Espírito Santo, de uma vez só no crente, entende? E através do fruto do Espírito que o cristão pratica, através do fruto do Espírito que o cristão pratica ou participa da natureza divina. Hoje está difícil, hein? A língua está enrolando, hein? Vamos lá. O fruto do Espírito representa a maturidade cristã. 2, né? O que representa e em que consiste o fruto do Espírito na vida do crente? Essa pergunta que eu fiz também para a gente refletir. O fruto do Espírito consiste nas 9 virtudes ou qualidades da personalidade de Deus implantadas pelo Espírito de verdade no interior do crente, com a finalidade de conduzi-lo à perfeição, ou seja, à imagem de Cristo. Então nós temos 9 virtudes, não é isso? Que são aqueles atributos comunicáveis de Deus, que nós já estudamos sobre isso, sabe? Aqueles atributos que Deus compartilha conosco para que busquemos justamente essa santidade, esse afastamento do pecado, essas coisas todas. Em suma, o fruto do Espírito representa os atributos de Deus, os traços do seu caráter. Olha que lindo. O crente precisa absorvê-lo, igual uma esponja, tem que absorver, sabe?
com a ajuda do Espírito Santo. O fruto tem sua manifestação na vida interior, vem de dentro para fora. É o desenvolvimento da semente que caiu em boa terra e produz para a glória de Deus. Esse fruto que a gente vai tratar é algo que não adianta, de fora para dentro, não adianta. Tem que ser gerado de dentro para fora. Amor, sabe? Paz, benignidade, longanimidade, piedade, sabe? Lealdade. Então são coisas que tem que partir de dentro do seu eu, da sua mente, onde você de fato está transformado e vivendo uma nova mente, uma metanoia, uma mudança de valores e princípios e agora os valores do reino, entende? Vamos lá. Quais são algumas dessas virtudes? Virtudes ou qualidades do fruto do Espírito, qualidades universais. Essas qualidades afetam diretamente uma sociedade. Então, ela pode mudar toda uma trajetória de uma sociedade em função da aplicação desses atributos. E é por isso que Deus bate nessa tecla, é por isso que Paulo bate nessa tecla, é por isso que Jesus, quando veio, batia muito nessa tecla. Sermão do Monte, ele fala intrinsecamente justamente desses valores, tá? Vamos lá, vamos ler um pouquinho. O amor ágape e o amor eros. O amor ágape é aquele amor que é um amor sacrificial. Vamos ler aqui. É o amor incondicional e sacrificial. É a base de todas as outras virtudes. Ele é essencial para o relacionamento com Deus e com o próximo. Qualquer outra virtude que venha, ela tem que ter intrínseca ali dentro daquele contexto o amor. Se não tiver o amor, você não consegue plenitude nas outras virtudes. Vamos lá. A paz. Essa paz não é a paz de tranquilidade que o mundo te oferece. Essa paz que trata aqui é a paz que está intrínseco dentro dela. Ou seja, assim, subentendido o amor, sabe? A misericórdia, a piedade. Então são coisas que a gente pode observar da parte do Senhor. Vamos lá. A paz interior que resulta no relacionamento com Deus. Ou seja, te garante confiança, sabe, em relação à lealdade e à fidelidade de Deus para com o homem em relação a tudo que ele prometeu. Então você passa a confiar, você passa a ter a certeza de que Deus vai operar no momento certo em teu favor. Então são coisas que te garantem paz, sabe? Aquela ansiedade, aquela preocupação, aquela agonia, você já não tem mais. É lógico que essas coisas acontece conforme a sua caminhada cristã. É um processo onde você vai amadurecendo, como a gente leu anteriormente. Bondade reflete em atitudes e generosidade, e cuidado com os outros, especialmente com aqueles necessitados. São as boas obras que a gente faz, ajuda as pessoas mais necessitadas, ajuda aquele que precisa mais do que a gente. A alegria verdadeira, que não depende das circunstâncias externas. Porque ela está igualzinha à paz, ela não depende de circunstâncias externas. Porque a tua alegria vem do Senhor, a tua felicidade vem do Senhor. Por N motivos, a gente podia elencar aqui uma centena de motivos, sabe? Pela tua vida, pelo teu trabalho, pela provisão que Ele tem te dado, pela saúde, pela proteção e livramentos. Quantas vezes acontece, a gente poderia sair elencando muitas coisas, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, sabe, pelo teu trabalho. Então, tudo isso que Deus produz, e não é da circunstância, o trabalho, seja ele bom ou ruim, não é a circunstância, e sim que vem do relacionamento com Deus, a confiança nas suas promessas, igual a gente já falou, entende? Ou seja, de algum modo ele vai materializar aquilo que ele já prometeu, ele vai te trazer paz, provisão, igual ele faz com todos aqueles que se submetem, igual ele fez no passado a todos aqueles que se submeteram à vontade dele. Não é verdade? A gente vê isso assim a todo momento. Paciência. Oh, meu Deus, quantas vezes a gente pede paciência, mas olha só como é que é interessante. Paciência, ela vem do exercício, não é isso? Das adversidades você vai adquirindo paciência, como a gente usaria um termo assim, ficar calejado. E aí, quando você pede a Deus paciência, certamente você vai ter adversidade, mar revolto para você testar a tua paciência, seja dentro de casa com seus familiares, seja no trabalho. Então, você está pedindo paciência e Deus está te dando oportunidade para que você possa exercitar a sua paciência.
Entenderam até aqui? Vamos lá, benignidade, a disposição para ser gentil e amável. Quantas vezes, olha só, não somos gentis e amáveis. Olha, sabe uma coisa que é importante? A gente deve perceber e olhar, por exemplo, dentro da igreja, a gente tem o dever, como corpo, como membro, a gente tem o dever de cumprimentar as pessoas, a gente tem o dever, porque é o caráter de Cristo que a gente está falando, entende? Ser simpático, ser amoroso. A gente não pode ser uma pessoa truculenta, uma pessoa de cara amarrado, uma pessoa, sabe? Meu irmão, mas tem dia que a gente Meu irmão, é justamente lutar contra essa carne, essa obra da carne, é que é o nosso papel. A gente já herdou a salvação. Agora a gente precisa produzir e testificar obras do Espírito. E uma delas é a benignidade, é o amor, é a paz, produzindo isso para quem está próximo da gente. Então, se você começa dentro da igreja, você começa a ser uma pessoa que faz panelinha, só fala com A, B e C, ou só cumprimenta C, D e E, porque isso não existe. Vou ser sincero para você. Se você age dessa forma, você está agindo como um crente que é carnal. Ou seja, o crente que é carnal, Paulo fala que esse crente não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, você está dentro da igreja achando que é crente, achando que é transformado, achando que está salvo, mas não está. A Bíblia fala sobre isso. Então isso é importante. Tá? Vamos lá, fidelidade. Fidelidade e lealdade a Deus e aos outros. A tua palavra tem que ser palavra de confiança. A tua lealdade nas circunstâncias tem que ser algo que tem que ter peso, tem que ter valor, sabe? Cumprimento de promessas e sendo confiável em todas as áreas da sua vida. Você tem que ser uma pessoa de palavra, entende? Não pode ser uma pessoa com 2 momentos, 3 momentos, volúvel, sabe? A Bíblia tem um nome que dá uma descrição que dá um duplo ânimo, entende? Uma hora você fala que tá bem, outra hora você não tá, você desanima. Essas pessoas de duplo ânimo, elas têm a tendência de se esfriar na fé, e isso é muito perigoso. A gente precisa buscar em Deus essa lealdade, essa fidelidade, para que, uma vez confirmada a nossa fala, a nossa palavra, a gente leve até o final, até a conclusão daquele voto que foi dado. Isso fala muito sobre você trabalhar na obra do reino. Vamos lá, mansidão. Gálatas 5:23 fala de humildade e a disposição para submeter-se à vontade de Deus sem ser arrogante ou agressivo, mas com um espírito manso e humilde. Caramba, como é difícil, né? Como é difícil ser, muitas das vezes, humilde, não ter uma pontinha de arrogância, de vaidade. Isso a gente precisa tratar. Mas quem trata isso? A gente leu lá atrás. É o Espírito Santo que te renova. Você por si só você não consegue, porque a carne vai falar mais alto na vaidade, no egocentrismo, vai falar mais alto na arrogância, na soberba. Então você tem que vigiar, ter discernimento. Mas como é que você tem discernimento, meu irmão? Lendo as Escrituras, conhecendo a palavra, estando vestido da natureza de Cristo. É assim que você tem que praticar, entende? É muita teoria. Não é teoria, tá aqui, ó, a receita é essa, você sai daqui começando a exercitar. É assim que funciona. Quando a pessoa vai estudar, ela não estuda, por exemplo, o médico, ele estuda primeiro a teoria e depois ele estuda o exercício, a prática, não é isso? Tanto que tem o estágio, não é assim que funciona? Então você precisa ter a teoria para a prática ser executada. São 2 momentos imprescindíveis. Vamos lá. Virtudes ou qualidades do fruto do Espírito, que são qualidades sociais. Essas qualidades sociais, amor, paz, bondade, mansidão, benignidade, trata justamente de mudança comportamental na sociedade, mas começa dentro de casa, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com o seu marido, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seus irmãos, no seu relacionamento com a sua namorada ou com o seu namorado. Então são coisas que você aprende e replica aquilo. E aquilo automaticamente vai arrastando, porque você arrasta pelo exemplo. E o exemplo precisa ser o exemplo bom. Não pode ser o exemplo ruim, o exemplo do mundo. Tem que ser o exemplo de Cristo. O fruto do Espírito não é produzido na vida de alguém. Só para concluir, não é produzido na vida de alguém.
alguém que vive de qualquer maneira. Não adianta, meu amado. O cristão precisa dedicar-se à oração, ao estudo da palavra e passar por várias provas. São as adversidades que testificam, igual eu falei sobre o teste da paciência. Vai chegar um momento que aquela paciência em determinadas circunstâncias, você vai ter de sobra para transbordar, porque você já está maduro naquele cenário, sabe? Então você tem que observar dessa forma. Não pode ser de qualquer maneira, de qualquer jeito, feito nas coxas, igual a gente usa muito essa palavra nos dias de hoje. E nos dias da minha infância também eu usava muito isso. O cristão precisa dedicar-se à oração e o estudo da palavra de Deus e passar por várias provas para o quê? Alcançar o seu crescimento espiritual. Ele está falando aqui, o autor fala aqui de maturidade espiritual. Ao analisar uma por uma as virtudes produzidas pelo Espírito Santo, você chega à sublime conclusão que há um preço a ser pago. É o amor sacrificial, assim como Jesus ensinou quando ele morreu na cruz, o amor sacrificial. Paulo fala desse amor, desse sofrimento em Cristo, porque importa, porque é necessário às vezes você passar por aquilo para provar a tua fé, para provar a tua confiança no Senhor, para provar que você de fato é uma pessoa renovada no Senhor. Então você vai ter paz nas adversidades, você vai ter tranquilidade quando tiver as lutas, você vai estar vestido com couraça, não, a vestimenta de guerra, esqueci agora o nome. Então, mas não é couraça não, faltou o nome da palavra aqui, vamos lá. A armadura de Deus, vamos lá. Não é produzido na vida de alguém que vive de qualquer maneira. Mais cá embaixo, ao analisar uma por uma as virtudes produzidas pelo Espírito, você chega à sublime conclusão que há um preço a ser pago para alcançá-lo, tá? Como eu estou te falando. Justamente para quê? Para você entender que é necessário você renunciar aos desejos da carne. Mas a alegria é imensurável, e lhe sustenta até a sua partida. Ou seja, até a sua partida. Que partida que ele está falando aqui? A partida é o dia do juízo ou o dia da tua morte. Você vai caminhar toda a sua trajetória cristã a partir da tua conversão nesse modo, dessa forma, debaixo da direção do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, debaixo da paz, da alegria, do amor, da benignidade, da lealdade, que que Deus nos proporciona, que Deus através do fruto do Espírito nos proporciona. Entende? Que Deus através do Espírito Santo nos guia, porque a gente está vestido justamente com essa armadura que nos dá a confiança da salvação, o escudo da fé, entendeu? Que é a confiança nas promessas do Senhor, a espada que fala da palavra de Deus, é a meditação na palavra. Entende essas coisas, como é que funciona? Paulo, ele é muito metódico, ele chega a ser quase igual a Lucas, que era médico, mas Paulo é bem detalhista nessas coisas, justamente para não ter dúvida. E isso importa muito na tua caminhada, discípulo, de cristão, sabe? Você vai começar agora uma nova trajetória, acabou de decidir pelo batismo, é uma declaração de fé ao mundo visível e ao mundo invisível. As potestades, os dominadores desse mundo, como Paulo fala, eles se erguem para tentar fazer você cair, para tentar fazer com que você perca a salvação. E a gente está falando de salvação, isso fala de eternidade, isso fala de, promessa. Efésios, se eu não me engano, capítulo 1 ou 2, diz que, logo nos primeiros versículos, diz que você e eu, antes da fundação do mundo, já teríamos sido escolhidos por Deus. Ou seja, Ele já escolheu você e eu. Agora resta eu e você decidirmos aceitar essa escolha ou não. Eu quero, Senhor, caminhar na sua direção enquanto eu estiver na terra. Eu quero, Senhor, ter maturidade espiritual. Eu quero, Senhor, ter exemplos como o Senhor me ensinou de benignidade, de mansidão, bondade, paz, amor, que mudem as pessoas ao meu redor.
assim como me mudou, entende? E é assim que você tem que caminhar, todos os dias. E eu tenho certeza que você vai ter paz e alegria. Olha só, não é uma batalha onde você não tenha paz e alegria. Você vai encontrar paz e alegria no Senhor, entende? Pensa nisso. Na tua ansiedade, nas tuas lutas, você encontrar paz e ter a certeza que o Senhor, e ver, né, as coisas mudarem na medida que o Senhor for mudando a sua vida, tá bom? Fica com Jesus, não deixe de assistir, dá o like também que eu vou postar no YouTube. Bota na velocidade 1, 2, mas assiste algumas vezes, massifica isso na tua mente. Olha as referências bíblicas aqui, a gente está falando bastante sobre Gálatas. Veja lá o que está escrito, sabe? Fruto da carne, obras da carne e fruto do Espírito. Dá uma paradinha, vai lá, capítulo 5, sabe? Você vai observar como Paulo se preocupa. Ou seja, se a palavra de Deus, através dos escritos de Paulo, elas são reconhecidas como algo, uma verdade absoluta sobre o reino de Deus, não deixe isso passar em branco. Viva isso que Paulo está nos ensinando, tá bom? Fica com Jesus, que Deus te abençoe nesta tarde, manhã e noite.